Boa noite. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Nosso convidado chegar. Hoje eu cometi a insanidade de fazer uma live em casa. Vamos ver o que vai dar. Hoje nós vamos falar sobre marketing digital. Bora, estamos aqui, Cristiano. As Vira aí, vira o ordens. celular. Vira o celular aí. Vira o Vai celular. virar? É, isso. Aí. Tava tentando, Maravilha. tava tentando tampar a barriga da quarentena. Eu, eu tô com essa barriga aí também. Ganhando, Tá sofrido aqui, cara. ganhando muito homework. É, verdade. Mas Vamos faz lá. parte de Vou viver, meu fazer irmão. uma, E fazer uma breve apresentação então, sua aqui e depois nós começamos a entrar no tema, beleza? eu que manda. Estou aqui à sua disposição com maior satisfação. Então, Luiz Inácio, que é nosso convidado, ele é graduado em administração de empresas, graduado em ciências jurídicas, é um cara com diversos cursos e especializações na área de marketing, um Verdade. cara que domina esse assunto assim, como poucos aqui em Goiás. Um dos responsáveis pelas campanhas vitoriosas do Lúcio Flávio, presidente da OAB, homem de frente na campanha do nosso atual governador, foi um dos responsáveis pela eleição do governador, cuidou das mídias sociais do governador durante a campanha do Ronaldo Caiado, e diga-se de passagem, foi uma campanha brilhante, vitoriosa, e diversas outras campanhas espalhadas aí por Goiás, que ele sempre teve à frente. Então hoje nós vamos, a exemplo dos outros dias, nós sempre buscamos especialistas, nós estamos falando com uma pessoa que realmente domina esse assunto. E, Luiz, agora entrando aqui, eu vejo que o marketing digital nas eleições, de alguns anos, de algumas eleições para cá, ele já era importante, já tinha uma importância absurda. Prova disso é o Bolsonaro, que Com certeza. deu um banho no que diz respeito a marketing digital, a envolvimento, né, engajamento nas mídias sociais. E hoje, com esse cenário que nós temos aqui, eu vejo que quem não souber trabalhar isso aí, quem não tiver um planejamento, está morto, está acabado. Então, eu queria que você introduzisse isso aí, falando justamente a respeito desse cenário que nós estamos vivendo e da importância do marketing digital agora. O que já era importante ficou mais. Eu queria que você me explicasse isso. Tá ótimo. Cristiano, primeiramente eu quero agradecer o seu convite. É, Foi assim, sem modéstia à parte, foi o único que me despertou interesse em participar. Já me convidaram para outros, não que foram pessoas menos ou mais importantes, mas que tem esse timbre e esse perfil e que vem acompanhando tudo. O senhor, além de advogado, sempre foi presente nas mídias digitais, a sua família, o Mago. O Mago, para quem não sabe, ele é seu tio. Isso. Isso, né? Então, o seu É, tio foi assim, primeiro a entrar no Twitter em Goiás. Eu fui logo na rabeira dele, mas assim, ele que foi um dos primeiros. Ele já sempre foi publicitário, né? Mas ele foi o primeiro tuiteiro de Goiânia. E aí a gente entrou na sombra dele e começamos a girar essa questão de redes sociais em Goiás. Mestre, especialista e doutor, Cristiano, igual em outras áreas, de ciência e tudo, a web, eu, apesar de ter praticado, estudado e ter uma experiência e viver disso e viver para isso, eu não me considero um grande mestre, porque a internet, ela é um mundo assim, um universo sem fim. Então, quando se o cara chegar para falar para o senhor, eu sei demais, você já... ontem mesmo eu estava vendo uma psicóloga de São Paulo falar, e ela estava dizendo justamente isso, que hoje, por exemplo, o cara que vai para as redes sociais,
ele tem que ser mais psicólogo, mais sociólogo do que técnico de... Muita gente acha que a gente tem que ser técnico de informática, programador. É lógico que teve muita gente que migrou dessa parte da tecnologia para a questão das mídias, né? Mas muitas vezes já tive cara que chegou em mim, me arrume, conserta esse celular para mim. Eu falei, não, irmão, eu não sou técnico de celular, não tenho oficina. Então, assim, é bom deixar claro para as pessoas que o cara que às vezes entende rede social, não necessariamente ele seja um cara da tecnologia, um expert em tecnologia. Agora, quando soma essas duas coisas, aí, claro que fica mais competente a função. Tá? E agora vamos já bater para o assunto, porque eu sou conversador demais. Redes sociais. Ela, desde quando surgiu, ela veio tomando um pedacinho de espaço da mídia tradicional, que é a revista, a Veja, que a gente lê na semana a semana, isto é, a televisão em si, os programas de televisão, e o rádio, que as pessoas achavam que ia morrer, e o rádio hoje, por exemplo, estou aqui querendo fazer propaganda, mas a gente tem uma rádio aqui que tem um programa político de bate-papo às manhãs e na hora do almoço, que tem uma audiência enorme. Só para dizer que a rádio ainda funciona. Então, mas a mídia digital, ela veio atropelando. Ela veio chegando devagarzinho, devagarzinho, e ela foi tomando tanto espaço. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, Cristiano, a mídia feita a digital, ela já ultrapassa o total da mídia investida no tradicional. Quer dizer, bilhões e bilhões de dólares que os empresários americanos investem, mais de 50% são nas redes sociais. Ele deixa de pôr na CNN para pôr no UOL, por exemplo. E isso está chegando aqui, e essa é a tendência. Então, com a política, né? Porque existe a mídia digital para empresas, né? E a gente, por gostar e tal, e sempre está debatendo, você também, eu especializei mais nessa área de mídia digital política, né? Tem algumas empresas que a gente faz, mas igual eu falo, não sou blogueiro, não vou tirar foto na sua loja para ganhar um shampoo, não. Mas não desfazendo da posição do blogueiro, que tem blogueiros hoje que ganham Ferrari para ir no lançamento da marca, que tem 1 bilhão de seguidores e tal, tipo esses cantores aí lá fora aí. Então, o blogueiro é uma especialidade. Então, cada produto na mídia social, você tem a ferramenta exata. Por exemplo, Twitter, onde nós começamos, hoje ele é pautado mais por quem tem muito interesse em comunicação, em política. Ele ficou assim, a academia das redes sociais. Tanto o número de usuários dele foi baixando. Hoje tem uma média de 40 milhões de usuários do Twitter no Brasil. E nós somos o segundo maior usuário de Twitter no Brasil. Das redes sociais, se desculpa que eu vou dar uma geral para as pessoas irem... À vontade. Tá? É só para todo mundo sacar esse negócio de rede social, muito simples. Então, o Twitter virou o Caxias da turma, o nerd, o CDF, que é o cara, porque a gente sabe que ela começou limitando caracteres, ela é só texto. Então, hoje tem possibilidade de você postar uma foto e tal, mas não é o forte da rede. O forte da rede é pensamentos, argumentos e tal. Estava até já mais decadente ainda quando o presidente norte-americano Trump voltou a dar os seus recados via Twitter, e ele é o homem, quer não, mais importante da Terra, tanto financeiramente, economicamente, politicamente. Então, ao ele fomentar o Twitter deu uma subidinha. Mas a questão da política, as campanhas. Esse ano eu vejo que tem 3 diferenciais importantes com relação ao último pleito, né? Mesmo porque esse ano são eleições que a gente chama de prefeito e vereador, são eleições municipais, né?
E o diferencial, a questão da introdução das fake news. Esse é um assunto que não tem como deixar de abordar. Falar como nós estamos falando em informação, a rede social, ou a mídia digital, ela é tráfego de informações. A favor ou contra, ou neutro a qualquer assunto, e que tem sido cada vez mais potencializado com esse advento do isolamento social. Quanto mais eu deixo de poder ir na rua, mais eu estou fazendo coisas pela internet. Não foi à toa que surgiu essas lives. Você vê que as grandes televisões de canais fechados têm promovido grandes eventos, live, cantor dentro de casa, sextou na casa do fulano, quinta e tal. Então, quanto mais Covid, mais dentro de casa, mais televisão e mais web. Então, essa eleição, se já foi importante na última, você deu um exemplo importantíssimo, Bolsonaro, e aí, se a gente tiver tempo, vou falar um pouco desses robozinhos que está até na CPI e tal. Então, nós temos 3 aspectos. A Covid vai dar muito mais importância para as redes sociais. Primeiro, esse período pré-eleitoral, vão ter mais gente em casa. Mais gente em casa que já assistiu tudo quanto é vídeo de música, já assistiu as minisséries, já matou o Netflix de ponta a ponta e acaba escutando política. Então, nesse momento, nós, quando eu falo midiáticos digitais, já estamos na frente dos demais. Eu e você, por exemplo, já estamos discutindo um assunto que o meu amigo Joãozinho Guimarães, por exemplo, do Parque Ateneu, não está, porque ele não pode ir lá na feira. E a base deles são as feiras. Né? E a feira, infelizmente, não tem um telão de LED lá para o cara estar vendendo, mesmo porque estava fechada até as feiras. Né? Então, a internet ela deixou de ser importante e passou a ser essencial, vital. Porque eu vi na sua página hoje, por exemplo, a questão do período eleitoral. A gente sabe que aprovou hoje no Senado, né? Primeiro turno, 15 de novembro, não é isso, doutor? Isso. Então, qual que é a expectativa do legislador? Que eu compreendo. Que dia 15 de novembro, a onda da pandemia do Covid esteja, se não no fim, ao ponto de que já possa fazer votações, que apesar do Brasil ser o país onde a votação eletrônica foi assim pioneira, né? Nos Estados Unidos até hoje se vota com cédula de papel, né? Então, mas ela não é online, ela é eletrônica, mas você tem que ir na urna, você tem que ir no seu colégio eleitoral, né? Então, a gente tem uma média, falando de política, que um candidato, um bom candidato, um candidato razoável, ele tem que ter um contato com pelo menos 300 pessoas por dia. Candidato a vereador em Goiânia, por exemplo. Ele tem que pegar na mão pelo menos de 300 pessoas por dia, no que a gente chama de período mesmo eleitoral, que também foi diminuído. Você lembra que 3 meses, né, caiu acho que para 45 dias. É outra vantagem para nós da mídia social, porque nós vamos falar com mais gente do que ele o ano to ano pessoalmente. Tá, o candidato fala com 300 pessoas por dia e geralmente faz um que a gente chama de comício familiar. O que é aquilo? Aquela reunião dentro da casa. Você fala, ô, Cristiano, chama seus amigos aí, tudo tal. Tem pão de queijo, né? Pão de queijo e galinhada, né? A lei não permite ter o pão de queijo e o café, mas sempre tem. E depois que o candidato vai embora, você pode assar até carne, né? Justamente. Então, aqui em Goiás nós tivemos um problema com aquele Chico Francisco, que foi deputado federal da chapa do Mabel, porque tiraram foto numa empresa, ele já estava saindo e serviram um café. Chico Abreu, ele perdeu o mandato. Ele teve votos suficientes, ele achava ele e o Sandro Mabel. O Mabel teve votos para puxar o Mabel e ele. E todo mundo ficou, na época, ele tinha um jingle famoso, Chico Abreu, então ficou, e ele perdeu por causa desse café. Mas eu estou fugindo do assunto. Então, a vitalidade da internet. Eleição curta,
curta. Nós não temos garantia científica que esse período curto nós vamos estar livres de isolamento e do distanciamento também social, né? Porque a ciência hoje manda, além de você tentar ficar em casa, mas precisar sair, você ficar 2 metros longe de alguém. E o candidato, geralmente, a única vez que ele dá um beijo no outro é nesse período. Né? É nessa época, né? Depois ele até enjoa um pouco de ficar abraçando um pouco, mas essa época é o contato físico. E como ele, mesmo estando livre de ficar em casa, mas na rua ele não pode chegar perto, ficar lá, imagina o candidato de máscara, né? O eleitor de máscara, e ele gesticulando e tal, e vai perder até a empatia que tem um pé de mão, né? Aquele negócio do candidato chegar lá e pegar uma maçã na barraca da feira e mastigar, para mostrar a popularidade e tal. Então, são vários temas que a internet vai arrebentar. Esse ano não se faz campanha sem internet de jeito nenhum. Mas tem um ponto positivo e outro negativo com relação à eleição do ano passado, que eu queria te falar. 2 anos atrás, das eleições gerais, a qual o presidente Bolsonaro foi eleito. Foi utilizado no mundo inteiro, Cristiano, instrumentos não tão republicanos que impulsionaram de uma forma não tão transparente vários candidatos do mundo. Não é segredo, vou falar de coisas públicas. O Donald Trump teve uma ajuda de uma galera russa, para você ter ideia. Né? Isso nos Estados Unidos foi um atentado, né? Porque desde a Guerra Fria, então, quer dizer, o presidente norte-americano foi eleito com a ajuda de russos. E pior que era de russos de carne e osso e russos fake. E aí, meio que contaminou essa questão. Mas existe gente de verdade, e não é difícil você fazer cálculo. Você pegar um goiano, por exemplo, tem 1 milhão de seguidores, esse dia eu estava discutindo com o pessoal, com os jornalistas amigos nossos, tem um blog de um senhor aqui de Goiânia que tem 6 milhões de acessos por dia. Aí eu falei, acho que o jornal do almoço não dá esse tanto de telespectador, você entendeu? Então tem coisa que foge da realidade. Aí o blog do cara é blog do Zé, por exemplo. Aí nós saímos perguntando na rua, você conhece o Zé, o dono do blog? Quem conhece? Nunca vi. E tem 6 milhões de acessos por dia. Né? O problema, Luiz, é a forma que o governo faz essa publicidade. É verdade. Porque a publicidade é baseada em acesso. Isso. Aí o cara fomenta o uso de instrumentos não republicanos para poder potencializar e ganhar o máximo, né, cara? Isso. Então por isso que eu aceitei trocar essa ideia com você, porque se brincar, você entende mais que eu. Assim, você é um cara que sempre foi antenado e ligado nessas coisas. Então, essa eleição que vai mudar isso. Vai mudar a questão de verificação de informação. Sobre a questão tanto da fake news, quanto do falso apoio, né, que é esses robôs. Uhum. E foi muito utilizada a eleição para presidente. Muito. E nós viemos descobrir isso enquanto cidadãos comuns de todas as profissões, com o advento desse surgimento desse gabinete do ódio, desse próprio inquérito das fake news. Você tem ideia, a fake news hoje está em todos os poderes, né? Existe uma CPMI da fake news, que é uma comissão parlamentar mista, né? Tem deputado e senador discutindo isso. Investigação. Então, os 3 maiores poderes envolvidos. Então, com essa questão que foi vindo à tona, e aí, inclusive, a gente que é ligado à internet começou a ver as pessoas sendo presas, pessoas que a gente brigava com elas na campanha, porque eu não defendi o Bolsonaro, sabe? Então, aí eu falei, o cara que tinha 6 milhões de seguidores lá, e tá, aquela menina mesmo, a Sarah Winter, né, que na verdade nem é Sarah Winter, é Sarah da Silva lá, mas todo que ficou mais chique.
Então, ela tem fake tanto físico quanto digital. Ela tinha um grupo chamado 300, que eram 30. E é verdade. Inclusive, 14 ainda estão guardados em cela. E ela está com tornozeleira na casa dela. Então, ela tinha, além desses 300, que são 30, ela tinha 1 milhão na internet, que era 11. Então, eu vi até uma foto deles. Eles têm um sistema lá que encaixa uns 80 celulares num laptop desse, e aí você vira 80 pessoas automático. Aí, num gabinete que tem 100 laptops vezes 80 celular, você pega uma média, você vira uma Goiânia dentro de uma sala. Esse que era o gabinete do ONU. Então, vai se tornar essencial, mas é uma faca de dois gumes. A questão, primeiro, compartilhamento. O que eu tenho dito muito. Hoje, você tem que parar de encher o saco também das pessoas. Por exemplo, tem governos e tem mais governos, empresas erram menos nisso, são melhores orientadas. Que, vamos divulgar isso. Aí cada departamento cria um grupo no WhatsApp e cada diretoria direciona 10 gerências e o presidente está ali de cima vendo. O que acontece? O presidente recebe 800 propagandas da empresa dele, o próprio presidente, e o vizinho do lado que ele perguntou nunca viu falar. Porque está todo mundo mais interessado em mostrar para o presidente que ele está disparando conteúdo do que em realmente procurar fazê-lo. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que ela é muito importante, mas ela é uma ferramenta que você tem que utilizar ela com cuidado para você não se tornar chato. Eu, por exemplo, deve ter até gente me ouvindo, eu peço desculpa, mas tem cara que todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, e pá, e tal, não traz uma novidade, sabe? Só para, tipo assim, tô vivo e tal. Isso aí é perrengue. Isso aí... Luiz, uma coisa que eu observo, uma coisa que eu tenho observado é assim, tem muita gente achando que é popular na internet, mas que não produz conteúdo. É isso. E o cara só fica compartilhando e replicando informações alheias. É isso. O que eu vejo é que esses candidatos, essas pessoas, eles se acham importantes porque eles recebem um like. Mas na cabeça do eleitor, eles não são ninguém, porque o conteúdo que eles estão compartilhando, outras 50 pessoas mandaram para esse eleitor, porque é compartilhamento. Até disputa quem vai postar mais rápido, assim, primeiro, tal, determinado. Justamente. Eu tenho um grupo da advocacia que eu participo, que tem hora que chega 30 mensagens iguais, porque eles estão competindo para ver quem posta primeiro o decreto informado, né? Justamente. Então, isso está migrando para quê? Ao invés de um postar e os 20 emitirem opinião sobre o assunto, né? Mas não. Compartilhar dados iguais e enchendo tela. Então, o que vai mudar nessa campanha também, a questão de conteúdo. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas que vai trabalhar para o vereador X. Eu divido por temas, Cristiano. O Cristiano do direito e também das artes marciais, eu sei que você é professor de jiu-jitsu e tudo, então vamos pôr a parte de esporte com o Cristiano. Porque ao invés de você compartilhar o que o meu outro amigo desse grupo está falando sobre tecnologia, você vai pautar o esporte nas redes sociais desse candidato. E não só apenas postar, mas você vai conversar com ele, vai explicar um pouco daquilo para ele, para que ele também venda a imagem que ele é digital. Porque nós já estamos com a pandemia. Já tem um porco lá no Japão que já separaram, que talvez vai vir outro, né? E com gafanhoto, ventania, não sei de onde, e tudo, cada vez mais a questão de comunicação digital. Então, você fica por conta do esporte. Aí, Cristiano, você não vai replicar o resultado da última Copa do Mundo, não. Você vai produzir um conteúdo, você vai ajudar a fazer o plano de governo ou de mandato que seja, se for legislativo, e aí você vai não só postar aquilo, você vai defender aquela tese.
Então, você vai discutir. Ninguém vai falar, isso aí todo mundo fala. Você fala, todo mundo fala, mas esse detalhe aqui você observou? Você já comparou com isso, tal, tal? Então, você vai do começo até o final defendendo aquela tese que você postou. Os outros partícipes desse grupo digital vão lá dar um palpite, vão compartilhar tal, mas você é o pai daquela criança. O esporte da campanha está por sua conta. Ao invés de nós todos estar postando uma coisa só, o candidato está dando bom dia, o candidato beijou um cachorro hoje na praça e tal, não. Lógico que tem que acompanhar as notícias, né? Mas eu, por exemplo, numa época dessa agora, a primeira coisa que eu ia procurar era alguém que entendisse, que entenda de Covid, um cientista do biológico, aí, um cara que, né? Alguém que, porque isso vai ficar sendo questionado a todo momento. Vai perguntar para o candidato a prefeito. Eu vi um candidato a prefeito do Nordeste hoje falando numa live com a máscara aqui na barba, em vez de estampar na boca e o nariz e tal. E ele falou, vou abrir o comércio amanhã, morra quem morrer. Eu vi isso. Você viu isso, né? Então, é o cúmulo do desastre midiático digital, né? Ele pegou a ferramenta que podia ajudar ele em qualquer coisa e ele fez ela virar uma faca e virou na garganta, né? Luiz, eu quero falar aqui com você agora alguns pontos negativos que um candidato a vereador poderia fazer, né? Eu vou falar 6 pontos, depois eu quero que você comente um pouco sobre eles. Primeiro, ignorar as leis eleitorais. Segundo, menosprezar o poder da internet. Terceiro, não montar uma equipe de profissionais para a campanha. Quarto, não buscar conhecer o público dele, o eleitorado dele. Não organizar um banco de dados, né, de informações da campanha, de eleitorado, não ter isso condensado, achar que de cabeça, né, vai resolver isso daí. E não utilizar um sistema de gestão da equipe, gestão de trabalho, né, o mapeamento, né, definir rotas, essas coisas. Eu queria que você me falasse agora para vereadores. O que você daria de dica e sobre isso aqui que a gente acabou de falar? Entendi. Resumindo tudo que você disse aí, é ele fazer uma campanha amadora ou uma campanha profissional. A chance de fracasso de um candidato que não observar esses itens que você falou aí são extremamente altas, né? A não ser que ele... Tem uns outsiders, né, Cristiano? Sempre tem um ou outro outsider. É um cara que faz tudo errado e chega lá Mas é assim, a gente não pode trabalhar com exceção, né? Nós estamos falando de ciências políticas, ciências jurídicas, ciências tecnológicas, ciências da comunicação. Então, em ciência, a gente não pode trabalhar achismo. Então, na grande maioria das vezes, a realidade é que tem que ser planejamento, ela tem que ser orientada. Hoje tem cara que acha que é mais esperto que o outro. Às vezes, para você ver o que dá para ser feito, né? A pessoa defende uma tese ou fala uma frase que hoje comunicadores, nem que vivem de comunicação, não, sujeitos que integram a sua profissão à comunicação, como você é um exemplo bom desses, cada vez se eu falo uma frase, ou igual eu comentei sobre o que eu falo sobre o prefeito que falou, morra quem morreu, eu vou abrir, então, mas não tão radical, mas o cara falar uma coisa que valeu a pena, ou uma coisa que diminuiu, foi negativo para a campanha dele, nós temos condição de apresentar isso para ele antes dele dormir. Tipo, chefe, não repete isso amanhã, não. Tantos % foram negativos em relação a esse comentário seu.
Então, isso é você enxergar de cima, né? Você sair de dentro, né? O candidato, ele por si só, ele vai trabalhar com a vaidade, né? Então, são valores que com egocentrismo, né? Não, eu. Então, nós somos o eu dele com menos ego, né? Falou, tira esse paletó, tá meio-dia e tal, sem gravata. Então, são detalhes desses mínimos até os maiores, em que são termos de proposta, que a gente fala, ó, não pegou, não foi bom. Às vezes uma cor de material, às vezes um jeito dele falar, né? Por exemplo, o presidente. O presidente, primeiro, ele não teve tempo de mostrar assim, esse caráter dele. Quem o conhecia na Câmara Federal já sabia, a gente já tinha um certo receio, porque ele é militar, e não que militar seja motivo de ter medo, mas falava muito em Forças Armadas, e que bandido, não sei o que e tal. Mas eu não sabia que ele era assim, aquele cara de ir lá para aquele cercadinho, falar tanta coisa que ele fala, que eu fico imaginando que se fosse o manobrista do estacionamento lá do Palácio que falasse, ainda estava ruim. Né? A gente vamos falar de Covid, que é uma coisa do momento. Qual foi as 10 frases que ficaram na memória, se não de todos os brasileiros, mas daqueles que acompanham mais de perto e da tecnologia? Então, a gente vem comparando o número de mortes com a frase que ele disse. Então, entre é uma gripinha, entre atleta não pega, entre esse negócio de massa, andar de cavalo lá nos três poderes, eu não estou fazendo política contra o Bolsonaro. Nós não estamos discutindo política hoje. Não estamos? Não. Hoje nós estamos discutindo ferramentas. Instrumentos. Então, sem partido, sem ideologia. Porque até isso ficou difícil no Brasil hoje. Você conversar sem ideologia. Eu já perdi uns amigos aí porque os caras acham que pensar diferente é virar inimigo. Né? Porque assim, o que eu vejo é que a melhor forma de você, hoje, né, na cabeça da pessoa, a melhor forma de você tentar desqualificar o discurso de alguém, por mais coerente que seja esse discurso, é você rotular essa pessoa sendo de direita ou de esquerda. Isso. Aí, a partir do momento que você rotula essa pessoa, você já desqualifica o discurso dela. E aí você espalha que ele tem esse perfil que você deu para ele, e aí você acaba atingindo outras pessoas. Né? Então, assim... Ficou raso, né? Justamente. Não pode debater, as pessoas não têm paciência. Não, é igual você falou, não, você é do PT, você está contra o presidente, você é comunista. Até o vírus ele já virou comunista, né? Nessa altura do... E assim, e um outro problema também, né? Se você é de direita, obrigatoriamente você tem que ser Bolsonaro. Se você é de esquerda, obrigatoriamente você tem que ser petista. Então a pessoa te coloca assim, falando em termos gerais, ou você é ignorante ou você é bandido. É verdade. É mais ou menos isso. É verdade. Então assim, não, eu posso ser de direita e ter outros princípios. É verdade. E de não apoiar esses caras. Justamente. Né? E por ser esquerda eu tenho que ir com o Lula, ou por ser direita eu tenho que ser... Não, nada disso, né? Então, voltando ao assunto. Organização, planejamento, a questão das leis, não estou aqui puxando saco do advogado, porque eu estou trocando ideia, não. Mas a questão da lei pega, inclusive, no que eu faço na campanha. Saber que hora eu posso começar a postar, que hora que eu posso abrir um site oficial da campanha, que hora que eu tenho que parar de pôr um vídeo do candidato, né? Então, legislação é tudo. Tanto é que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, vai investigar esses robôs também no TSE. Você vê, tipo assim, então... Qualquer deslize, e no Brasil assim, as coisas demoram, mas acontecem, entendeu? A gente acha assim, aqui no Brasil não, né? Mas aqui no Brasil demora, mas às vezes até acontece algumas coisas. Então tem mudado algumas coisas, e dentre elas, essa questão de conteúdo, das pessoas não engolir qualquer história, sabe?
de não ir na onda. Eu acho que a última eleição que a internet mandou, mas mandou de uma forma assim, de onda, foi a última. Sabe? Tivemos eleitos grandes candidatos. Estou discutindo questão de ferramentas de campanha. Então, por exemplo, aqui em Goiás a gente tem números importantes. Eu não tenho vergonha, não tenho por que esconder. O Cajuru ganhou para senador, vi ele algumas vezes viajando de ônibus. E enquanto a gente tinha outros candidatos milionários, né, que ficaram para trás. Goste ou não, o cara é polêmico mesmo, eu já falei, eu até não postei uma foto que ele, eu postei isso no Instagram, eu falei, hoje com polêmico, o senador e tal. E ele um pouco do marketing dele mesmo, ser polêmico, né? Então ele é um dos caras que vocês podem citar de exemplo de sucesso de mídia na última campanha em Goiás, com certeza. O mesmo princípio do presidente, o Cajuru se encaixa. Ele, gostando ou não dele, não estou aqui defendendo ele, mas a internet foi assim, crucial para a eleição dele. Né? Agora, Luiz, pode falar. Não te interrompi, pode falar. Tem que interromper mesmo, porque se eu começo, quando eu estou lá, eu tenho mais político que a internet. Né? Então, já essa parte já concluída. A administração, dessa questão de profissionalismo vai ter que ter muito mais. Essa eleição vai ser uma eleição não para amadores. Essa eleição vai ser uma eleição... Você estava querendo pontuar a questão de vereador, vamos ver. Goiânia, por exemplo. A gente sabe que já tem 35 vagas. E essas 35 já estão ocupadas. Né? Elas não estão ocupadas pós-eleição, mas até agora. E a grande maioria que está lá não quer sair de lá. Né? Lá tem alguma coisa melhor do que na firma que ele trabalhava. Então, ele quer a vaga de lá. Então, você vai ter que disputar, não é... Dessas 30, a gente põe disputável 10. 20 já tem dono, entre aspas. Sabe, quando dá uma renovação assim de 50% do parlamento, é porque a coisa está muito feia. E Goiânia até está num clima de normalidade. Estou falando em termos de Goiânia, né? Não está assim, excepcionalmente nada de bom, nem excepcionalmente nada de ruim. Está indo. Então, você vai ter uma renovação aí de 30%, 40%, você vai disputar 10 vagas para... Goiânia deve sair uns 3 mil candidatos. Então, numa época de Covid, em tempo de fake news, de robô, de lei, mas eu acho que nessa questão da legislação, voltando ao que você falou, Cristiano, eu acho que foi importante essa questão dessa discussão toda de fake news. Eu vi uma pesquisa hoje, 60% dos brasileiros admitem já ter consumido uma informação totalmente inverídica e ter repassado para frente. Eu mesmo fiz isso. Tem que ser doutor em tudo para não fazer, né? Já fiz. Aí você tem que ser cientista mesmo. Tem algumas formas assim de precaver. Quando me perguntam, Luiz, como é que eu faço? Eu falo, é mais ou menos como a televisão. Eu escuto, eu vejo um cara lá da Fonte TV falar alguma coisa, eu espero sair lá depois na Globo para ver se bate, você entendeu? Então, mais ou menos na internet, vai no G1, vai no portal da CNN, vai no portal do próprio órgão, né? Se é uma notícia que tem a ver com a eleição, isso o brasileiro está aprendendo. Vai lá no portal do TSE, é uma questão de mudança de lei, vai lá no site da Câmara, e não é só site. Hoje a Câmara, o Senado, todos os poderes constituídos estão em todas as plataformas digitais. Né? Então, hoje você não precisa estar num site de notícias, você está no Instagram, e se você seguir a Folha, o Estadão de São Paulo, Veja, o próprio CNN, o G1. Então, o cara deu uma informação, achamos um remédio para o Covid. Se você for nesses 5, 6 portais que eu te falei aqui, e nenhum deles estão dando essa notícia, padrinho, porque não é verdade. Porque
o rapaz que passou essa formação, ele não está melhor equipado que a CNN, né? Esses caras vivem. Você vê assim, o jornalismo investigativo de hoje do Brasil, os caras estão prendendo, entre aspas, mais do que a polícia. Estão descobrindo coisas, né? Esse próprio caso do Queiroz aí, a televisão desbaratinou tudo, né? Então, principalmente quando ela tem um interesse, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a questão do conteúdo vai pesar nessa campanha. Você saber o que a população daquela determinada região precisa, propor com seriedade, dentro da sua limitação jurídica, porque tem vereador que fala assim, se eu ganhar, vou acabar com o feriado 15 de Proclamação da República, né? É uma coisa que precisa de 2/3 do Congresso para fazer, o vereador vai fazer aqui em Goiás se ele eleger. Então é igual o síndico que quer mudar o rumo da rua da frente, né? Mas a maioria dos vereadores não tem assessoria nem de marketing nem jurídica. Então, eles falam o que eles acham que é certo, mas não o que a população precisa ou o que eles alcançam, né? Eles não têm esse preparo. Esse é um grande erro que a gente percebe, né? Eu acho que esse erro vai diminuindo relativo ao momento que essa telinha aí vai chegando na mão das pessoas. Porque por que esse vereador ele achava que estava certo e o povo ainda votava pensando que realmente ele estava? Desinformação. Quando a gente sabe que no Brasil 97% da internet é consultada via smartphone. Eu não tenho PC na minha casa, computador. Eu tô no notebook que está aqui atrás do celular e eu uso ele muito pouco, mais para ver um filme, porque eu preciso de uma tela maior e tal. Mas tudo que eu preciso fazer de trabalho hoje eu faço com o celular. Então, o Brasil tem 3 aparelhos celulares para cada cidadão. Você acredita? Nós temos 350 milhões de celulares habilitados. E 97% de todo mundo que é da internet entra pelo celular. Até no Xing-Ling, aquele da China de R$50, você recebe notícia. Então, quanto mais notícia, quanto mais preparado o eleitor, menos tiriricas nós vamos ver no Congresso. E menos tiriricas nós vamos ver na Câmara, nas prefeituras. Por exemplo, um prefeito desse lado do Nordeste, que fala que vai abrir o comércio e morrer, esse cara está com os dias contados. O tempo dessa gente está passando. Você entendeu? Hoje as pessoas estão procurando gente preparada, gente, às vezes, que tem sucesso. É o político não político. É igual a máscara do Covid, que eu achei engraçado o termo que o material chama tecido não tecido, que é aquele... Parece um tecido, mas não é. É tecido não tecido. Então foi a imagem, por exemplo, que o presidente lançou, né? Que ele era um político, mas que não gostava da velha política, nem de político. E não deu tempo da gente saber que ele era deputado federal há 5 mandatos, cada um por um partido. Não sabia que ele tinha um filho vereador ou deputado, que um ia virar senador. Então, como é que esse sujeito não gosta de política? Se ele não gostar, não tem ninguém no planeta que gosta mais. Uai, na casa dele tem 4 mandatos e ele tem 20 anos de Câmara e não odeia política. Então tá, ele odeia o velho modo da política, né? E acabou que, só para encerrar esse caso, para não falar que eu estou aqui fazendo campanha contra o Bolsonaro, ele assinou um cheque de velha política agora, né? Um centrão. Matou a pau. Então, Cristiano, é isso. Quanto mais informação, quanto mais gente fazer o que a gente está fazendo hoje, sabe? Trocando ideias e deixando aberto para as pessoas poderem conversar e discutir e entender, né? E o recado que a gente deixa é isso. Experimenta. Um dia um poeta falou isso para mim. Escreve, cara. No primeiro vai sair, eu não vou falar o palavrão aqui, mas vai sair uma merda essa primeira texto seu. O segundo já fica uma merdinha. O terceiro... Então, as pessoas têm que aprender a ler e a escrever.
E esse é o básico. Pois não. Uma coisa que eu observo, conversando aí com pré-candidatos, tudo, eles têm é o ego mesmo, de achar que já são conhecidos, que todo mundo me conhece, eu sou um cara popular e tal, e tem uma certa dificuldade em ouvir conselhos. Porque o conselho, muitas vezes, joga ele 180 graus, joga ele no sentido contrário do que ele está achando que é, né? Então eu percebo muito claramente isso. Além, é óbvio, do desconhecimento total de legislação, que isso nem se discute. Tem candidato que, às vezes, desconhece que o partido tem uma assessoria jurídica e que essa assessoria jurídica está à disposição ali para poder aconselhá-lo. O cara não sabe isso. Isso aí já eu acho que a pessoa com esse nível de desconhecimento ela não poderia nem ser candidato. É isso. Mas, sim, a questão de mudar caminhos, eu vejo que essa é uma dificuldade muito grande que o candidato tem e que, se ele não tiver o ouvido aberto, né, a mente aberta para um aconselhamento, com certeza ele vai trilhar um caminho de fracasso. Com certeza. Porque, igual você falou, nós que estamos ao redor, nós temos uma facilidade de enxergar muito maior do que ele. Com certeza. E hoje não é eleição de feeling, é eleição de técnica. É isso. Eu vi você fazer uma eleição da OAB e você ganhou na técnica, porque eu achava que era impossível. Não, eu não fiz eleição, eu ajudei no marketing. Rapaz, aquela eleição ali eu achava que não tinha jeito, viu? Mas, assim, a construção da história que vocês fizeram. Outro ponto que você falou aí, história, uma narrativa. Você tem que vender hoje, mais do que um produto ou do que um candidato, é uma história. Né? Você vai começar a campanha, o candidato tem que entender que tem início, meio e fim. Que no começo ele vai contar um pouco do que ele fez, do que ele foi, de onde que ele veio, né? E com a medida da campanha acrescentando, ele vai... E outra, ele tem que se mostrar interativo. Eu fui hoje lá no CEPAL, no setor sul e tal. Eu tenho que chegar em casa, em vez de dormir 10 da noite cansado, dormir às 11. Ligar esse bichinho e falar: você que é feirante, tal, hoje eu estive lá no CEPAL, você pode entrar no YouTube, o vídeo está lá e tal, porque hoje tudo é vídeo. Então, as ferramentas que estão em progressão positiva são ferramentas que lidam com vídeo. O YouTube, passam pelo YouTube 92% dos brasileiros. Gente que não sabe nem escrever, vai lá para ver se o filme tal já tem lá que está em cartaz no cinema. Você entendeu? A música ou a piada, vai lá por algum motivo. E já 70% vão no YouTube para procurar um vídeo específico. Quer dizer, já vão atrás de conteúdo, 70%. Então, quanto mais a gente conseguir o Brasil avançar, a nossa profissão, a nossa qualidade de vida, está tudo conectado, Cristiano. Então, assim, enquanto a gente ainda tiver índice de analfabetismo, a gente pensa que até é demagogia o que eu estou te falando, mas não é a realidade. Quanto menos claro e tiver as informações na mente das pessoas, ainda corre o risco dela ir na onda. Uma coisa que eu queria pontuar, você falou do negócio que o candidato se acha conhecido. Hoje o conhecido é mais pesado para uma campanha do que o desconhecido. Por exemplo, esse dia um rapaz perguntou, falou: Luiz, você deve ter amigo demais, porque tal plataforma, eu vi lá, você tem 20 mil seguidores, na outra você tem tal. Quantos amigos você tem? Eu falei: uns 4. Então, o fato de você ter um monte de gente atrás de um assunto, quer dizer que todo mundo está te defendendo para tudo, não, né? Eu tenho até inimigo que você querendo saber o que esse cara está aprontando para me derrubar ele, né? Então, assim, esse fato de ser conhecido
eu traço esse paralelo como a questão de seguidor e tal. Tem que casar. Então, o conteúdo do candidato, por que na questão do AB que você citou, a gente deu certo? Porque eu já conhecia a história do outro lado, a história do lado de cá, e a gente foi formatando e pensando e trabalhando dia a dia, sabe? Tem outra coisa que agora é real time, né? Eu estava com uma plataforma desse lado aqui de campanha, né? Mais pelo lado do moralismo e tal. Aí vai e se descobre que esse lado, sai uma matéria no jornal e me mostra que esse lado estava errado. Então hoje a pessoa tem que estar atenada a tudo. A campanha dela tem que ser baseada nas informações de hoje. Acabou aquela história, né, de político monotemático. Né? O defensor dos idosos, o defensor disso, acabou. Não tem. Você falou, bateu muito na tecla. As bancadas, né? Até no Congresso Nacional, que isso era assim, não que ele só entendia daquilo, mas ele tinha um nicho para defesa, né? Vamos supor, a bancada, eles falam BBB, Big Brother Brasil, mas é Bala, Boi e Bispo. É a turma que hoje está na situação no Congresso. Então, o que é a bancada do Boi? Junta todos os agropecuaristas e tal. A do Bispo é esses mais, não só evangélicos, cristãos, mais ou menos estilo da Damares, aquela ministra, né? Então, e a da Bala, que inclui todas essas forças de segurança. Hoje tem guarda civil, que é senador, que vieram na onda do presidente. Então, tem essa questão de onda também. Para mim, no meu caso, o parlamento diminuiu um pouco a qualidade. Talvez, igual você falou no debate, talvez tenha diminuído também o tamanho dos desvios, né? Talvez tenha diminuído a corrupção. Aí seja ponderável você dizer, falou, o debate ficou mais raso, mas o Brasil está jogando menos dinheiro fora. Então está pago. Mas que ficou mais raso, ficou. Né? A gente vê deputado lá, major, não sei das quantas, que quebrou a placa da Marielle lá no Rio de Janeiro. Então, assim, são coisas que o mundo hoje, Cristiano, você trata animal também. Você não pode chegar hoje, você tendo ou não tendo animal, você destratar um animal na rua. Então, são coisas que a nossa sociedade, é por isso que eu falo, o Brasil está em evolução. E ainda nós vamos ser uma Suécia, não que o Brasil tenha inveja, não, mas eu falo do poder de cidadania. Eu vi uma senhora, uma mãe sueca, dizendo que da abertura lá do isolamento, que já poderia levar a filha dela para a escola. Aí a repórter perguntou, sua filha vai de imediato? Ela falou, não, porque eu não quero que minha criança, num período de alfabetização, que ela vai gravar tudo, chegue numa escola onde ela não pode abraçar os coleguinhas, que ela não vai poder tomar água no mesmo copo, que assim como os restaurantes estão abrindo 1000 precauções e tal, né? E tem leis e normas, inclusive de cada estado e tudo, restaurante com mesa afastada, então a preocupação dela era da criancinha dela não crescer num ambiente que não pode estar humanizado, né? Então, quando nós estivermos nesse patamar de você não aumentar o som ao ponto de incomodar o vizinho e tal, aí, Cristiano, eu tenho certeza que esse tipo de candidato, não só candidato, esse tipo de cidadão não prevalecerá na sociedade. Em nada. Luiz, já passou o nosso tempo aqui. Eu vou te dar 2 minutinhos, mas agora não é para você falar de política em geral, não. Para você falar do seu trabalho. Apresenta um pouquinho, 2 minutinhos, para você falar para a gente encerrar, para poder a live poder ser salva. Beleza? Então, fala um pouco aí da sua empresa, do seu trabalho, para as pessoas poderem saber onde procurar, para beber na fonte. Tá ótimo. Eu sou o que a gente chama hoje de marketing. Eu faço marketing
mas o marketing só com novas mídias, só digital, tudo virtual, né? Assim, para ficar mais tranquilo de falar. Eu procuro saber o que a sociedade, que determinado nicho de possíveis eleitores do candidato mais se interessam e ajusto a necessidade daquele nicho com o perfil do candidato. Não é só apenas proposta. O cara tem que ter a cara de que ele vai fazer. E, então, assim, o meu negócio é esse. Eu não moldo, não crio fantasias, não sou mágico. O cara é ladrão, não tem jeito de contar que ele é honesto. Se o cara é honesto, não tem jeito de falar que ele é ladrão. Mas pontuar, colocar ele no trilho certo, para ele ter mais condição de êxito, é isso que a gente faz. E nesse momento agora de pandemia, de campanhas mais curtas e de toda essa questão, a própria insegurança, mesmo que passe a pandemia, a gente vai demorar do jeito que a gente demorou a não pegar na mão, né, que é um hábito nosso de brasileiro, a gente vai demorar de novo o cara espirrar na sua frente ou você achar normal. Então, assim, quanto mais distante ficar, mais próximo estaremos nós na internet. Então, eu sou a pessoa que mapeio, busco os melhores caminhos para o candidato, as melhores ideias, as melhores propostas, com quem se aliar, com quem não se aliar, porque a gente tem como levantar fatos positivos e negativos de todo o meio, do que a sociedade espera. Então é isso, eu sou um mídia digital, que a gente chama hoje, porque, para terminar, não existe profissão. Redes sociais, Cristiano, ela não é o meu trabalho, porque rede social é qualquer encontro de pessoas em qualquer lugar. A maçonaria é uma rede social, o clube é uma rede social, a sua academia de jiu-jitsu é uma rede social. Rede social é um grupo de pessoas que se interagem por determinado motivo. Então eu não trabalho com rede social, eu trabalho com mídia digital. E mídia digital política, né? E para me encontrar, se eu der um endereço, eu vou contra tudo que eu preguei até agora. Se eu não vou, para me achar, Luiz Inácio, é fácil, tá tudo aí. Instagram, Facebook, Twitter, o site, o domínio www.luizinácio é meu. Foi o primeiro, o presidente já tentou tomar esse domínio e não deu conta. Então eu estou na internet, cara. E aí a galera me acha e a gente bola para frente. E espero trabalhar em algum projeto com você, que você é um... Eu admiro mesmo. Obrigado. Você vai ser testemunha do que eu estou te falando. Se é a única, dentro desse período que eu estou em quarentena, profissionalmente é a única vez que eu converso com alguém na internet e com o maior orgulho, com a maior honra. Obrigado. Maravilha. A todo mundo que teve paciência de escutar esse bate-papo, né? Aos seus amigos, aos seus seguidores, e dizer que conte comigo. Se no seu escritório pintar algo que a gente possa somar, estou pronto. E se no meu trabalho também necessitar de um apoio jurídico e tudo, ninguém mais atualizado e linkado como você. Por isso que eu sempre tenho o desafio de responder a perguntas para quem já sabia quase todas as respostas. Eu agradeço demais, agradeço sua boa vontade, sua disponibilidade em doar esse tempo para a gente. E vamos conversando e sempre que eu precisar eu vou te procurar. Beleza? Um abraço para vocês. Então, valeu. Todo mundo aí. Com Deus. Abração. Abraço.